Bom dia, colegas. Bom dia, os treinandos aqui presentes. Nós vamos fazer um trabalho aqui agora sobre o perfil do agente de ATER e da agente de ATER na chamada pública sobre agroecologia. Então, a gente vai ver como é que é um perfil desejável para a postura da agente ou do agente de ATER nessa chamada pública de mulheres e de agroecologia. Então, eu estou chamando aqui um novo modelo de extensão rural agroecológica. Esse modelo de extensão rural em vigor, que a gente chama de modelo convencional, o modelo da Revolução Verde, o modelo da modernização da agricultura, ele foi importado de países chamados do Primeiro Mundo. Então, foi um modelo imposto aqui para o Brasil pela FAO, pela PNUD, Banco Mundial. É um modelo que vem um pacote tecnológico trazendo uma série de insumos que eles chamam de modernos, baseados, por exemplo, em sementes melhoradas, sementes híbridas. Hoje é uma nova matriz tecnológica que é os transgênicos, é a questão da monocultura, dos agrotóxicos, dos adubos químicos, da mecanização intensiva, dos herbicidas, medicamentos veterinários, tudo no ponto de vista da alopatia, de uma coisa assim invasiva. É um pacote tecnológico que depende de capital. Essas empresas são empresas multinacionais, são empresas que estão interessadas em vender suas mercadorias, em ganhar dinheiro. Esse é o viés do capitalismo, né? Então, a gente vai ver como impactou isso nos diferentes países do mundo. Então, essa modernização, na verdade, o técnico se prestou a fazer a difusão, a transferência desses insumos, desse pacote tecnológico para o campo. Mas como é que isso aconteceu? Eles modificaram, no Brasil não foi difícil, eles modificaram o ensino, a gente só aprendeu isso nas escolas naquele tempo. Hoje não é muito diferente, hoje tem uma abertura maior para a agroecologia, mas ainda está acanhada. É preciso quebrar muitos paradigmas, muitos mitos, muitas coisas construídas erroneamente, não só na agronomia, mas na veterinária, na farmácia, na medicina. Muita coisa para mudar, para falar também em homeopatia, para falar também em fitoterapia, medicinas alternativas. Isso não se aprende nas escolas, a gente só aprende isso depois. Então, modificar o nosso ensino, modificar a nossa pesquisa. A extensão rural, vocês vão ver que ela vai ser criada justamente para jogar isso para o campo, transferir isso para o campo, para a área rural. E o crédito rural foi a grande alavanca para forçar o agricultor a entrar nesse pacote. Então, foi uma arapuca muito bem armada. Esse crédito rural obrigava e ainda obriga, mesmo que invisivelmente, na minha época, eu me lembro que 30% da planilha do crédito rural era obrigado o agricultor a usar esse pacote. Mesmo a contragosto, mesmo que o agricultor não quisesse, já estava lá na planilha, né, da matriz dos bancos, já o pacote já, porque ele tinha que se tecnificar, ele tinha que se modernizar, ele tinha que ser um agricultor mais moderno. Né? Claro que por trás está o interesse das empresas em ganhar dinheiro e vender suas mercadorias. Então o crédito já era, entre aspas, orientado para a aplicação dessas tecnologias. O técnico foi formado ou deformado nesse sentido, ele acreditou, ele achava que realmente isso era uma coisa muito boa. Então a pedagogia era totalmente tecnicista, produtivista, economicista. O técnico saía praticamente como um camelô das indústrias para levar isso para o campo. E com isso, na própria formação, ou deformação, como costuma chamar, do técnico, passar a ideia de que a agricultura camponesa, a agricultura familiar, a agricultura do pequeno agricultor, como ele chama hoje, era tradicional, era atrasada, era coisa de tabaréu, coisa insignificante, que precisava ter um avanço, precisava melhorar. Né? Então, já existia um certo preconceito em relação à agricultura camponesa. A palavra camponesa, inclusive, foi cortada do dicionário, porque o que era a agricultura camponesa? Era uma família que vivia do campo, as famílias, muitas famílias viviam no campo, tinham autonomia, tinha uma agricultura bastante diversificada, criava seus filhos, os filhos até se formavam, tudo tirado ali do campo. Mas essa ideia de autonomia, de independência, não é muito bem-vinda, bem vista pelo capital. Então, tiraram essa palavra camponesa, apareceu depois essa palavra aí, pequeno produtor, os projetos do Banco Mundial chamavam de pequeno produtor. Então, tinha a extensão rural trabalhar com pequeno e com grande. Né? Então, o pequeno era visto assim, como uma coisa mais social do que produtiva, porque é econômica. Então, houve realmente uma invasão cultural, uma visão urbana, uma visão industrial para a zona rural. Isso não apenas na questão técnica, na questão econômica, mas na questão até cultural também. Hoje a gente já vê no campo
né? É o axé, é o forró pai de serra vai acabando, a alimentação natural que existia no vai acabando, a invasão foi em todo sentido, na questão alimentar, na questão da saúde, na questão das festas religiosas, na questão da música, na dança, tudo isso foi já desvirtuado para atender os interesses da indústria cultural também presente já hoje na zona rural. Então, como Paulo Freire chamava educação bancária, então o técnico se achava o detentor do conhecimento mais moderno, melhor. Então ele vinha naquela posição vertical e autoritária, ensinar aos agricultores, olha que pretensão, ensinar aos agricultores como é que deve fazer uma agricultura mais correta, uma pecuária mais tecnificada, mais produtiva, melhor. Então, é uma postura totalmente antidialógica. Ele era o detentor do conhecimento e o agricultor passivamente recebia esse monte de informações. Então, a gente tem que contextualizar isso também, mostrar que a zona rural passou por esse choque cultural, uma história de opressão. Então, os moradores do campo passaram pelo momento da escravidão que deixou marcas profundas, né? Essa questão desse histórico aí de muita coisa ruim que aconteceu, é muito presente na vida das pessoas. Então, os escravos, o Brasil foi um dos países que mais demorou para fazer a libertação dos escravos, que não foi libertação nenhuma, jogaram tudo na rua aí, né? Sem direito à escolaridade, à renda, sem oportunidade nenhuma. Por isso que eles foram construir favelas, foram com os seus quilombos, até fugindo né, dos patrões. Uma discriminação muito grande, né, ao pobre, né, ao escravo, aos descendentes, afrodescendentes, até as culturas de matriz africana, até hoje são perseguidas, são discriminadas. Não existe já um preconceito na sociedade brasileira que precisa ser desconstruído, né? Essa ideia de subordinação à mulher sofreu muito mais ainda isso aí, né? A mulher à vista não podia nem votar, como algumas pessoas colocam, a mulher não tinha direito a voto, não tinha direito a voto, a mulher ficava subordinada ao patrão dela, que era o chefe da família, que é o maridão, o marido, né? É quem era o provedor, que detém a renda, tudo tem que passar por ele, a mulher ficava em segundo plano. Até hoje ainda tem esse papel muito forte ainda do machismo, do autoritarismo, né? Do homem querer ser lá na frente melhor do que a mulher. Então, no campo também, muitas pessoas entraram nessa caixinha, né? Entraram nessa matrix que a sociedade, na verdade, não quer ver ninguém autônomo, independente, consciente, né? Dono do seu próprio destino, porque a sociedade, na verdade, quer formar escravos, né? A sociedade quer escravos para atender ao capital. Então, com isso, as pessoas que não desconstruíram ainda essa caixinha, esse sistema da Matrix, está comendo, está alimentando o seu ego, a sua mente, em cima desses padrões, desses mitos, desses paradigmas, dessas inverdades, que isso precisa ser dissolvido, isso precisa ser desconstruído para a gente saber que terreno está pisando, né? Então, a gente tem que realmente construir novos valores, valores de emancipação, de autonomia, de renda, né, de sair de baixo do que está errado. É isso que a sociedade não quer, isso não se aprende na escola. Vamos falar aqui das sementes crioulas, por exemplo. As sementes crioulas foi jogada assim, uma coisa assim, atrasada, uma coisa assim, sem importância, a semente boa agora é a semente selecionada, a híbrida, é a transgênica. Então a semente crioula foi assim, discriminada. E quem é que detém esse conhecimento das sementes crioulas, se não a mulher? A mulher sempre foi a coletora, é sempre quem trabalhou nessa perspectiva de escolher as melhores plantas, de fazer uma seleção natural, não só das plantas da área vegetal, mas também na parte animal, das galinhas, dos porcos, do gado. Isso tudo a mulher tem uma grande contribuição. Hoje a gente sabe que a semente crioula, também chamada semente da paixão, semente cabocla, é a variedade mais recomendável para os agroecossistemas, mais adaptadas, mais resistentes, mais tolerantes à seca, pragas e doenças. É uma variedade, como os animais também, é um plus genético muito forte, muito interessante para se trabalhar, né? Então a gente precisa resgatar essas sementes, mas é um resgate não só tecnológico, mas resgatar as pessoas, resgatar sua autoestima, mostrar que sua semente é boa, que sua semente está adaptada, a semente tem que ser valorizada. Nós temos que sair desse patenteamento das sementes, que as pessoas querem ser o dono das sementes, querem ser o dono da raça dos animais. Esse que o capital está fazendo. A gente precisa se apropriar disso aí. Então, sair também desses valores culturais materialistas, né? Trabalhar também os valores imateriais, que é muito presente no campo. Questão religiosa, questão da cultura, né? Tem todo uma coisa importantíssima que está lá, muitas vezes invisível no campo, e que o técnico, agente de até, precisa se apropriar disso. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com os quilombolas, é uma realidade. Trabalhar com os indígenas é outra realidade. Trabalhar com
as marisqueiras, os extrativistas, é uma cultura própria desse povo, é uma sabedoria incrível que existe ali. Então, o técnico, muitas vezes vindo da área urbana, não está se apropriando desse conhecimento e está ignorando esse conhecimento. Hoje, felizmente, muitos técnicos já vêm das escolas do campo, da educação do campo, já são técnicos agrícolas, já são agrônomos que veio do próprio campo, já têm um conhecimento mais apropriado. Mas eu vejo muitos técnicos que não entendem nada, por exemplo, né, sobre o indígena, do pajé, do médium, né, do pai de santo, o povo de santo, da mediunidade, da mãe de santo, o zelador de santo. A gente tem que se apropriar desses conhecimentos para não estar dialogando com valores completamente contrários a essa cultura muito rica que existe no campo. Então, a extensão rural tem que ser vista hoje como uma construção social. Nós temos que ser agentes da transformação, agentes que vai contribuir para a melhoria da realidade do campo. Então, não é levar método de extensão, metodologia desse tipo, de transferir conhecimento, de se achar o dono do saber. Então, hoje se chama concepção pedagógica dialética. Então, a gente tem que ter esse diálogo de saberes, essa troca de saber, o conhecimento acadêmico, científico, o conhecimento popular. A agroecologia pega muito por esse gancho aí, de também pegar o saber popular, o conhecimento do agricultor é muito importante nos agroecossistemas. Sair dessa metodologia autoritária de ser o dono da verdade, dessa visão fragmentada, linear, horizontal ou vertical, aliás, né? Sair desses pacotes, abrir esses pacotes, ver realmente a quem está interessando isso aí. Dessa dependência de capital, de insumos de fora da propriedade. Então, a gente, inclusive, teve uma formação toda para dentro da porteira. Ninguém trabalhou com a gente depois da porteira, que é onde agrega mais valor, né? Que é o beneficiamento de produtos, que é chegar aos mercados. Isso não era trabalhado nas faculdades, nos ensinos, porque não interessava ao capital. Isso que eles disseram, 35% do dinheiro vai para essas agroindústrias e vai para esse mercado aí. E o agricultor, na verdade, vai ser o escravo para atender os interesses de fora da porteira. Então, essa transferência de inovações tecnológicas foi completamente formado, né, para ser um grande agente de transferência dessas tecnologias. Os camponeses eram vistos como pessoas atrasadas. Tinha até a história do mito do Jeca Tatu aqui no Brasil, né? O pesquisador, ele inventava o que tinha que ser pesquisado, ele ia lá para o campo, colhia o que ele queria, o agricultor não estava nem sabendo o que ele estava fazendo, fazia a pesquisa dele independente e depois jogava lá de volta para o agricultor como se fosse uma grande coisa. Muitas vezes dependente de capital, muitas vezes adaptada à cultura local, às ferramentas, equipamentos que o agricultor tinha acesso ou não eram devidamente adaptadas, e muitas tecnologias dessas só serviram mesmo para engordar o currículo desses cientistas, desses acadêmicos, né, que desconheciam completamente a realidade do campo. Então, a característica desse agente convencional é um caráter linear, né? Uma ênfase mais na produção, aquele cara que só sabe falar, o discurso todo dele é na questão técnica, na questão econômica, na questão produtivista. Ele chega no campo, por exemplo, fazer uma caricatura aqui, ele já procura logo o chefe da família, né, na visão dele. Ele procura só o homem, não conversa com a mulher, com a dona de casa, com a família, com os jovens. Ele está mais ligado a procurar o marido, o homem. Por exemplo, ele chega lá e já vê lá uma vaca, a conversa toda vai ser dirigida já para a questão produtiva. Quanto litro de leite essa vaca dá? Que raça é essa vaca aí? E como é que está a alimentação dessa vaca? Mas ele não procura nada saber como é que está a família, como é que está aquele pessoal, não está vendo que tem um ser humano na frente dele. Mas a gente também tem que ver dois momentos aí. Eu, particularmente, trabalhei muito tempo na extensão rural, trabalho ainda há 40 anos, e via que teve um momento que se trabalhou muito essa questão produtivista, já teve um outro momento, já depois de uma certa mudança pós-ditadura, que foi uma abertura mais para a questão social. Se trabalhou muito social e também esqueceu um pouco a parte técnica. Eu digo o seguinte, que é importante não trabalhar somente a questão tecnicista, produtivista, e não somente também a questão ideológica. A ideológica é importantíssima para você desconstruir muitos valores equivocados, mas eu vejo também que na faculdade, no meu tempo, era só o discurso da direita, era só o pacotão, só a questão dessa tecnologia aí importada, exótica. Mas hoje também eu vejo muito nas faculdades somente o discurso ideológico, somente o discurso importantíssimo, é verdade, a questão do conhecimento do antropológico, da questão religiosa, da questão geográfica, histórica, é importantíssimo. Mas também tem que ter o conteúdo da agroecologia por dentro disso tudo. Eu trabalhei há pouco tempo lá em Cerro do Bonfim, aí eu puxei uma discussão lá para a gente fazer um trabalho com a homeopatia, a agrohomeopatia, a homeopatia vegetal,
E eu vi a faculdade por lá fora, eu não tinha interesse, por quê? Porque já está numa zona de conforto, trabalha muito tempo numa certa lógica, né? E esses conhecimentos novos aí da agroecologia, da homeopatia, por exemplo, não é muito bem aceito, não é muito bem trabalhado nas faculdades. Então tem que ter a questão ideológica? Tem, mas também tem que ter a questão tecnológica, não tecnologia da Revolução Verde, a tecnologia da agroecologia, da homeopatia, né? Da fitoterapia, né? Tudo tem que estar interligado. Então a gente tem que realmente respeitar o conhecimento popular, o conhecimento não científico, muitas vezes é ignorado pela própria academia, pelos cientistas, porque eles muitas vezes é quem estão tendo mais o protagonismo, está mais no técnico, está mais na academia. Eu vi uma discussão há pouco tempo, onde o pessoal forma o NES, né, Núcleo de Estudo da Agroecologia, o núcleo nas faculdades, e esse núcleo está se empoderando e eu via o pessoal do território questionando isso, porque os técnicos estão ficando mais protagonistas como sujeitos do processo, e os agricultores eles são consultados e viram até massa de manobra, se ele não tiver como se empoderar junto com isso aí, né? Então a gente tem que ter essa postura do técnico, tá muito mais voltada para os interesses das indústrias, não atendia muito bem a demanda dos produtores exigência de mercado, era um enfoque completamente paternalista, assistencialista, ao atendimento individual e não comunitário e não coletivo. A pobreza e a fome era considerada basicamente um problema de produção, a gente sabe que não é, é uma questão de desigualdade, é questão de acesso à terra, ao conhecimento, ao capital, ao crédito, né, assistência técnica, tem muita coisa envolvida nessa produção de alimentos. Então a solução que ele dava era modernizar a agricultura, adotar o pacote tecnológico. Quanto é que fica para o agricultor e a agricultura nessa modernização? É sabido pelas pesquisas que os economistas falam que o agricultor só fica com 15%. 23% vai para os atravessadores, 35% para as agroindústrias, né? E o agricultor é que ganha menos, ele só fica com 15%. E as consequências sociais, culturais, ambientais, mudanças, externalidades que foram aparecendo, isso não era muito visível no início, mas hoje já está em crise. É uma agricultura completamente predatória, que a gente vai trabalhar esses conteúdos quando falar da questão da agroecologia, na chamada pública da agroecologia. É por isso que a gente está trabalhando já uma perspectiva de desmontar esse modelo da modernização e trabalhar pelo viés da agroecologia. Então, o novo paradigma é uma extensão rural agroecológica, é o desenvolvimento local sustentável. Então, esse novo extensionista, esse novo agente de ATE, essa nova agente de ATE, tem que trabalhar essa pedagogia dialógica, uma pedagogia de troca de saberes, da construção do saber. Não tem um que sabe mais do que o outro, né? Eu me lembro muito bem de uma passagem que uma cientista, uma acadêmica, foi visitar um agricultor e precisava passar de um lado para o outro do rio. E na conversa dos dois ali, a pesquisadora falou: E aí, seu João, o senhor costuma fazer isso, fazer aquilo? O senhor estudou, o senhor tem escolaridade e tal? Ele: Não, senhora, eu fiquei aqui mesmo no campo, não tive oportunidade e tal. Aí ela virou para ele e falou: Então o senhor perdeu mais da metade da vida sem acesso à educação, à escolaridade. Aí lá na frente, um pouco, o barco remando, o vento chegou, o barco começou a balançar. O seu João aí perguntou para a cientista: E a senhora sabe nadar? Aí a surpresa foi que ela não sabia nadar. Então ele falou: E a senhora pode agora perder toda a sua vida, porque não sabe nadar. Então significa o quê? Que ela sabia muita coisa do intelecto, muita coisa de conhecimento, mas não sabia uma coisa básica, normal, natural, que é nadar. Ela podia perder a vida dela todinha, só por isso. Um outro passagem fala o seguinte: o agricultor está lá no campo com sua família, uma vida tranquila, beleza, o cara acorda, vai pescar, vai colher as coisas do campo, uma alimentação saudável, natural, descansa, bate um violãozinho, ouve uma música de tardinha, de noite e tal. Aí chegou aquele empresário rico da cidade que estava passando férias e conheceu essa realidade desse morador ali da beira da praia. Ele fala: você pode melhorar mais, isso é tipo um agente de ATE convencional, né? Você pode melhorar, você pode pegar aqui, comprar um barco, financiar aí no banco um barco, você vai pescar mais, você vai ter acesso a frigorífico, a armazenar essa produção aí, para vender para outros mercados, para outros municípios e tal. E com isso você vai crescer, você vai ganhar mais dinheiro, daqui a pouco você já está com a empresa e vai empregar mais gente, vai ganhar muito mais dinheiro. No final do ano você vai ter tempo para você, com esse dinheiro, com esse acúmulo, você ter uma vida melhor. Então você pode até, e o cara só está olhando para a cara dele, e daí? E aí? E aí? E aí? Ele só está falando o discurso dele todo, capitalista.
E quando você tiver mais dinheiro, você pode até passar as férias, ir para uma região de praia, você pode descansar, você pode curtir com sua família. Aí ele falou, mas isso aí eu já estou fazendo, isso aí é minha vida, isso aqui já é a minha tranquilidade, a minha paz, a minha saúde, essa bênção que a natureza me dá, a minha relação com esse meio. Então, eu estava mostrando para esse empresário, como a gente vê muitos empresários da cidade aí, ganhando muito dinheiro, correndo só atrás do material, do intelectual, e nada para o coração, nada para o ser. É o mundo só do ter. É um coração vazio, é uma alma vazia, não sabe nem quem é ele. Ele pensa que é o intelecto, ele pensa que é a mente, mas ele é a alma, ele é um espírito, isso já é outra história. Então ele não sabe nem quem ele é ainda. Ele acredita que é uma coisa que não é. Ele é um pacote que a sociedade lhe enfiou na cabeça dele. Ele, sem saber, ele é um escravo da sociedade. Ele nem se realiza. E o cara que está lá no campo, uma vida simples, humilde, tem muito mais sabedoria, muitas vezes, do que aquele cientista, aquele acadêmico, aquele empresário, aquele cara da urbana, que pensa que sabe alguma coisa e está precisando aprender muito ainda com o povo mais humilde. Então, esse técnico hoje, esse agente de até é um técnico cidadão, ele é um assessor, ele é um animador, ele é um moderador, mas ele não é o dono da verdade. Mas vamos também fazer uma crítica em relação a isso, porque tem muita gente hoje que é só assessor, é só animador e não tem conhecimento. E o agricultor não quer só esse animador, esse técnico, sem conhecimento. Ele também quer saber, como eu vi uma vez lá em Campina Grande, a gente participa de um seminário lá com um dia de campo, inclusive, com a Embrapa, trabalho muito bonito, inclusive muito interessante sobre o manejo do solo, enriquecimento do solo, recuperação de solos e tal. Um agricultor chegou lá e levantou, doutor, a gente quer que vocês venham ensinar a gente a melhorar nosso solo estão pobres, a gente quer que produza mais, a gente quer que nosso solo fique mais vivo, mais fértil, nos ajude nisso aí. Aí pegou aquela turma toda de surpresa, porque o discurso mais era ideológico, era um discurso assim mais social e tal, que realmente é importante, como eu falei. Mas a questão técnica também, a questão da agroecologia, a questão de dar respostas para aquele agricultor, muita gente não está tendo. Então é preciso ter dois pratos da balança. Você tem a questão importantíssima ambiental, cultural, social, técnica, produtiva, econômica, porque o carro-chefe do agricultor é a economia, ele tem que ter a renda dele. Né? Não vamos esquecer disso. Uma metodologia muito interessante também, que quem tem trabalhado muito na América Latina e na América Central, é a chamada CAC, campesino a campesino. Então é o agricultor, eles mesmos se organizando, eles mesmos se empoderando, eles mesmos puxando os intercâmbios, os grupos de discussões, eles mesmos que vão puxando esse processo, não passar um pouco da dependência do técnico. Então o técnico vem como facilitador, vem como animador, vem como uma certa especialidade no conhecimento, mas sem o técnico o trabalho anda também. Então o trabalho acontece mais horizontalizado. O agricultor ele se empodera, ele tem autonomia para buscar seu conhecimento, para acessar essas informações de uma forma até mais independente. Então, esse agricultor tem que assumir esse protagonismo, ele tem que ser o sujeito, porque infelizmente eu vejo muito que o protagonismo está na mão dos técnicos. Os técnicos estão fazendo projetos, estão fazendo estudos, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e quem está aparecendo mais é ele. Captam recursos, busca recursos de todo canto, todo mundo empregado, todo mundo ganhando até um dinheiro bom, para lá. E o agricultor? E a realidade do agricultor, como é que está ficando? O técnico está melhorando o produtor, em nome de um discurso até muito bem antenado, muito bem trabalhado. O agricultor não está avançando muito. Então, quem tem que estar puxando isso é o agricultor, claro, com a parceria dos técnicos, mas o técnico tem que estar tomando a frente do agricultor. Né? Então, não vamos esquecer de dar esse protagonismo, trabalhar esse protagonismo para o próprio agricultor, para a mulher agricultora, para o homem, para os jovens, né? Que é o empoderamento, que é a emancipação humana, que são os indicadores que eu chamo de felicidade. Indicador de felicidade, estava até discutindo outro dia isso aí com a Selma, com o Luizinho, na Bahia até, porque o governo está muito interessado em melhorar a renda, melhorar as condições de vida do agricultor, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai produzir mais. Então, é como, meu amigo, eu trabalhei aqui em Santa Bárbara, por exemplo, trabalho lá, e no Garantia Safra, que eu ia visitar as perdas, 90% daquele pessoal vivia numa pobreza, numa miséria, não é caricatura, não é a realidade. Ele planta só feijão e milho, que perde tudo, de 10 safras só tira 2. Cria solozinho, uma moquecazinha de galinha. Esse cara vai mudar de renda assim como, gente? Se não tiver uma política pública, não tiver realmente uma ajuda, acesso à terra, acesso ao crédito, acesso à assistência técnica. Mas não muda muita coisa, não. A gente pode sim sentir uma certa melhoria no conforto, já tem acesso a alguns bens que não era possível antes, os meninos já estão indo para a escola, mas quem está ficando no campo hoje
são os mais velhos, os jovens estão indo para a cidade, o campo está realmente um problema muito sério que precisa ser mais bem visto. Mas, por outro lado, as pessoas só enxergam o lado econômico, o lado produtivo, o lado dos indicadores econômicos. Vamos olhar também outros indicadores, que eu chamo de indicadores de felicidade. Como eu via, por exemplo, os agricultores das barracas lá das feiras agroecológicas lá de Jacobina, e eu via lá o Zacarias, né, a Célia, as mulheres que eu também conheço lá do grupo, que eu fiz capacitação lá com eles, intercâmbios, e levei a turma lá de Senhor do Bonfim para visitar essas experiências riquíssimas dele, de Ana, lá de Eliel, Miguel Camon, coisa e tal. E ele mesmo fala, seu Daniel, a gente ganha aqui um salário mínimo por mês do que a gente produz aqui, mas a gente vive muito bem. Nossa alimentação mudou, nossa saúde mudou, a gente tem acesso já à comunicação, à internet, a gente já tem uma motozinha, um carrinho em casa, a gente já fez um puxadinho, nossa casa está ficando melhor. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que eles estão sentindo um bem-estar, um avanço melhor nas condições de vida, que muitas vezes não é medido nos indicadores econômicos, mas tem um indicador maior, que é o indicador de felicidade. É aquele exemplo que eu dei nesse do do morador da praia, que está vivendo muito bem, até melhor do que o empresário riquíssimo lá, que foi passar as férias na cidade, ou no campo, né? Na zona praieira lá, né? Então a gente precisa também ter esses indicadores de felicidade. É isso que muitas vezes a sociedade não entende e não quer dar o devido valor, que é o lado espiritual, que é o lado do bem-estar social, do bem-estar coletivo, da família, né? Do jovem, tudo mais. Então esse de agente de desenvolvimento rural, seja homem, seja mulher, deve desempenhar esse papel educativo, privilegiar o potencial endógeno das comunidades, ou seja, qual é o que existe na comunidade de bom, de positivo. A gente não pode trazer coisas exóticas para jogar na comunidade. O cara faz lá um queijo coalho. O queijo coalho pode ser que não esteja dos melhores, mas ele pode ser curado, ele pode ser melhorado, ele pode ter um sabor diferenciado, ele pode ser enriquecido, mas não ignorar o queijo coalho e jogar lá um queijo gorgonzola, provolone, sei lá, né? E desmanchar toda uma cultura que já existia naquele queijo artesanal, naquele queijo que todo mundo já conhece da realidade. Então a gente não pode estar fazendo essas importações de coisas de fora sem pegar esse conhecimento endógeno, esse potencial que já existe na comunidade. Então é só esse exemplo para a gente entender. Resgatar e interagir os conhecimentos dos agricultores e agricultoras familiares, estimular o uso sustentável dos recursos naturais, seja na questão do artesanato, seja na questão do turismo rural, seja na questão das agroindústrias, da alimentação, da saúde, das plantas, dos animais. Tem muita coisa para ser trabalhada, a questão da música, da dança, da cultura. É um potencial riquíssimo que existe no campo, muitas vezes está invisível ou até ignorado. Então, esse novo modelo de extensão rural é uma extensão rural agroecológica. É um novo enfoque metodológico, é outro paradigma tecnológico baseado nos princípios da agroecologia. O desafio é o investimento em capacitação, que nós estamos nos propondo aqui. Eu trabalhei minha vida toda em cima disso aí, capacitação de técnicos, de estudantes, de lideranças comunitárias, de agricultores, consumidores. A gente precisa investir mais na capacitação, na desconstrução desse modelo convencional da modernização ou da revolução verde. E aí passa pela mudança drástica do papel do técnico. Ele deixa de ser o difusionista, o transferidor de conhecimento, para ser um gestor de processo de transformação no meio rural. Então, é um gestor social mesmo. E a gente tem esse desafio porque nós temos pouca disponibilidade de recursos humanos qualificados para atender essa grande demanda. Então, quem é que entende mais de agroecologia hoje, de homeopatia hoje, de fitoterapia, né, de saúde, de nutrição? Não, então a gente precisa formar mais gente, mais pessoas, para expandir, para trabalhar melhor esse conhecimento, para discutir melhor esse conhecimento, para chegar nas pessoas que não têm acesso ainda a essas informações. Então, na agroecologia, o conceito clássico aí é uma ciência, uma disciplina científica, um campo de conhecimentos que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologia para estudar, analisar, avaliar e desenhar agroecossistemas sustentáveis com o propósito de permitir a implantação de estilos de agricultura e de desenvolvimento rural com maiores níveis de sustentabilidade no curto, no médio e longo prazo. Então, isso aí é a ciência da agroecologia, que vai beber do conhecimento científico, conhecimento popular, tem seus princípios, tem suas técnicas, né, tem toda uma cultura envolvendo isso aí. Outros problemas é requisitos políticos de mudanças culturais preconizadas. A gente precisa mudar muito nosso ensino, nossa pesquisa, nossa assistência técnica, nosso crédito, nossa visão de mundo, romper esse sistema paternalista de política de desenvolvimento rural, que está muito baseado ainda no toma lá da cá, né, no paternalismo, no assistencialismo, numa política ainda rasteira,
né, que não leva ninguém para emancipar, para se realmente ter mais autonomia e independência. Isso está em questão hoje, né? Isso faz com que a abordagem deve ser seguida com cautela e continuidade, como qualquer outro processo educacional. É um processo, né, da noite para o dia que você vai resolver. Mesmo nessa abordagem mais avançada, ela não garante os efeitos imediatos. Então nós temos que entender a questão cultural, as histórias e heranças presentes no meio rural, muito rica. A gente constrói um conhecimento ecológico juntando o conhecimento, o saber popular com o saber científico. Com isso a gente extrai melhores práticas, tecnologias adaptadas a cada realidade. Isso é chamada etnoecologia, onde a gente pega o conhecimento popular junto com o conhecimento acadêmico, científico, ambiental e vai juntar com os princípios da agroecologia. Você tem agora novas estratégias de gestão, bem mais avançada, bem mais centrada na realidade, no conhecimento endógeno. E você tem agora a ecoextensão rural, que também está se chamando hoje de ecodesenvolvimento. Então, eu vou passar aqui o conceito de ecodesenvolvimento, já estou terminando. Ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que em cada ecorregião, que pode ser diferentes biomas, desde a Mata Atlântica, desde a região do Pantanal, o semiárido, a Caatinga, né? Diferentes ecossistemas, diferentes biomas, insiste em soluções específicas de seus problemas particulares, levando em conta os dados ecológicos da mesma forma que os dados da cultura, culturais, as necessidades imediatas, como também aquelas de longo prazo. O ecodesenvolvimento representa ainda o contra-enfoque das fórmulas generalistas e soluções universalizadas. Então, quebra esses pacotes aí, tira essas caixinhas aí que está prendendo muita gente. Reage contra a transferência passiva e o espírito de imitação, pondo em destaque as potencialidades, a autoconfiança e a criatividade. Esse é o desafio de formar essa nova agente de Terra, porque isso demanda mais conhecimento, mais estudo, mais abertura, né? Para você ser esse técnico, não ter mais receita pronta, a cartilhazinha pronta, manual está pronto, o pacotinho está pronto, nada disso. Então você agora tem que fazer sua transformação, porque a gente vê o mundo como a gente é. E se eu vejo o mundo ainda da forma atrasada que eu ainda era, eu vou ver tudo atrasado aí. Mas se eu me modifico, se eu, enquanto ser humano, enquanto agente ou agente de até, eu modificar o meu mundo íntimo, eu vou ver o mundo já melhor. O problema não está lá fora, está dentro de cada um. Então tem essa passagem de Rubem Alves aqui que ele fala o seguinte: a vida ela mesma fica um pouco mais além das coisas que falamos sobre ela. A vida é muito mais que a ciência. Ciência é uma coisa, entre outras, que empregamos na aventura de viver, que é a única coisa que importa. E por isto, além da ciência, é preciso a sapiência, a ciência saborosa que tem a ver com a arte de viver. Porque toda ciência seria inútil se por detrás de tudo, aquilo que faz os homens conhecer, eles não se tornassem mais sábios, mais tolerantes, mais mansos, mais felizes e mais bonitos. Rubem Alves foi um grande pensador, um grande educador, deixou uma grande contribuição, um grande legado para a nossa humanidade. Então, nem sempre o conhecimento, o intelecto é tudo. Tem que também ter o saber, a sabedoria. Sabedoria é quem está muitas vezes presente nos humildes, o pessoal do campo, da zona rural, um grande coração, né, um sentimento mais de humanidade mesmo. Então, é uma nova postura institucional, um novo profissionalismo, novas habilidades, está aí presente na política nacional de ATER, na política estadual de ATER, na lei de ATER. Então, o que é que a gente busca com essa nova política? A produção qualificada de alimentos e melhores condições de vida para a população rural e urbana. Busca geração de trabalho e renda nas atividades agrícolas e não agrícolas no meio rural. Segurança alimentar sadia, né? Não é uma produção limpa, não é uma produção suja de venenos. Uma segurança alimentar e nutricional sustentável, participação popular, está na ordem do dia, agroindustrialização para agregação de mais valor aos produtos, não ficar só como matéria-prima, como commodities, tem que agregar valor a essa produção, apoio na comercialização em mercados locais, regionais e internacionais, exercício da cidadania para maior controle social das políticas públicas, no planejamento comunitário, territorial, municipal e por aí vai. E finalizando, qual é o novo perfil então do agente ou da agente de ATER? Ter uma visão holística, uma visão bem mais abrangente, bem mais completa, bem mais sistêmica, visualizar o contexto, não pensar que sabe, pensar que entende a realidade sem você adentrar por essa realidade. É uma formação que permite uma intervenção democrática, você não é o dono mais do saber. Sua ação educativa deve ser baseada em metodologias participativas.
compreender os princípios da agroecologia, a agricultura familiar com desenvolvimento sustentável, por isso que os técnicos vão ter essa formação também de agroecologia, não só da metodologia, tem que juntar a metodologia participativa com a agroecologia, com uma nova visão de mundo. Compartilhar conhecimento técnico, saber dos agricultores e agricultoras, que é a integração, a construção do saber. Integrar na análise as diferentes ideologias, diferenças políticas, diferenças religiosas, diferenças sociais, isso é a diversidade que nós temos muito rica aqui no Brasil. Trabalhar com as oportunidades e os recursos disponíveis, que é o conhecimento endógeno, os potenciais já existentes, que podem ser melhorados. Incentivar o uso da tecnologia da informação. Então, os jovens hoje têm mais acesso à tecnologia da informação, a TI, né? No serviço de ATER, como, por exemplo, as redes sociais, smartphones, WhatsApp. Eu mesmo aqui estou me atualizando, não tinha informação de aplicativos, de videoaulas, de teleconferências, né, de lives, então tem que estar se atualizando. E isso é ferramenta importantíssima para acesso ao conhecimento. O técnico hoje, o agente de ATE, o próprio agricultor, o estudante, tem na internet uma ferramenta importantíssima no Google, no YouTube, textos, cartilhas, livros, tem tudo hoje disponível. Quando eu comecei a estudar agroecologia, a gente tinha que visitar outros municípios, outros estados, aí atrás da agroecologia. Hoje a gente já está presente em todo canto já. Está tudo mais fácil hoje com a informação. Então, qual é a perspectiva mesmo da agricultura familiar? Qual é o que a gente pode ver de vislumbre assim, para mudar essa realidade? Então, está todo mundo hoje caminhando para isso aqui. Uma produção orgânica, uma produção limpa, uma produção sustentável. São agricultores inovadores que, felizmente, estão realmente abraçando essa proposta. São guerreiros e guerreiras aí nessa luta. E nós temos um papel importantíssimo como agentes de facilitação desse processo. A gente não pode pensar somente em produzir matéria-prima para as agroindústrias, não pode produzir somente o grão para o cara fazer a ração, né, a galinha para o cara fazer os cortes especiais. Então, essa integração também é questionável. Né? Tem muita gente partindo para produzir para atender as integradoras e que está ganhando mais dinheiro a integradora. O agricultor está sendo escravo desse processo. As commodities, tem gente que produz só para exportação, né? Mesmo a agricultura familiar é um campo. Agroindustrialização, agregação de valor, isso é importantíssimo. A carta é um trabalho até interessante nesse Bahia Produtiva aí, que é a questão da agroindústria, né? Das mulheres principalmente abraçando essa proposta de agregar valor, produzindo muitos produtos aí, já, mesmo que artesanal, mas tem uma marca, um sabor, uma característica própria de cada realidade, isso agrega valor, isso está lá presente no selo, na marca, na sua cultura. A questão do artesanato é uma oportunidade interessantíssima aí também para melhorar a renda do agricultor, da agricultura. Novos empregos no campo que vão surgindo, de agroindústria, de cooperativas, de pequenas e médias empresas, são oportunidades de renda, inclusive muitos jovens, após estudarem, voltam para o campo para trabalhar esses novos empregos aí. Agora, nessa perspectiva de comunicação remota, o cara pode ganhar dinheiro até em casa, mas isso é outra história. E quem são os beneficiários da lei estadual de ATE? Então, esse aí é o nosso público: agricultores familiares, empreendimentos familiares rurais, os assentados de reforma agrária, os povos indígenas, quilombolas, né, comunidades tradicionais, agroextrativistas, silvicultores, colonos, meeiros, poceiros, agricultor de comunidade de fecho de fundo de pasto, que é uma cultura própria deles, agricultores ribeirinhos, pescadores, beneficiários de programa de irrigação, agricultores familiares urbanos e periurbanos, que é uma realidade também hoje dentro da própria cidade, hoje já se buscando já a produção de alimentos sadios, periurbano, nas periferias também, está todo mundo nessa lógica hoje. Então, são nossos beneficiários, é o nosso público. Claro que tem os estudantes, os consumidores, né? A gente hoje trabalha, por exemplo, com CSA, Comunidade que Sustenta Agricultores, um movimento interessantíssimo que já está crescendo no Brasil. E para esse sistema ser universalizado da agroecologia, da metodologia participativa, do trabalho com as mulheres, a Bahia Terra está aí liderando esse processo, as chamadas públicas, as ONGs, né, ajudando nesse processo de movimentos sociais, as prefeituras, a CEPLAC já no Baixo Sul, pegando também a questão lá do Sul e do Baixo Sul, e a estratégia de organização do sistema é isso aí. Finalizando, a implementação de uma política, um programa estadual de assistência técnica e extensão rural, a realização de chamadas públicas, é o que nós estamos envolvidos aqui agora, garantia de recursos financeiros para apoiar esse trabalho, fortalecimento da rede baiana de ATER, e aí o GTO, né, que trabalha isso também, ordenamento dos serviços e elaboração dos planos municipais e planos territoriais de ATER. Então, nós, como agente de extensão rural, agente de
que vamos trabalhar com essa chamada pública, tem um papel importantíssimo para construir esses planos municipais, esses planos territoriais de até, ok? Então, desculpando se passou um pouco de meia hora aí, mas nós vamos ter mais tempo para fazer esse debate. Então, a gente se coloca aí à disposição para o debate, que é o que é mais rico, que é o mais interessante, né? Para a gente avançar nessa compreensão, nessa implementação dessa formação dos agentes e agentes de até. Obrigado a todos.